Então vamos resolver mais um problema aqui sobre trabalho de uma força, que envolve também as leis de Newton. A gente sempre vai aplicar as leis de Newton nesses problemas. Na figura ao lado, um corpo com massa de 50 kg é empurrado por uma força de 100 newtons, daqui a 100 newtons. O corpo movimenta em linha reta com velocidade constante v, isso é muito importante, essa informação, porque se ele se movimenta em linha reta com velocidade constante v, então o movimento é uniforme, ou seja, retilíneo uniforme, ou seja, o corpo está em equilíbrio, portanto a resultante das forças é zero. Continuando, considerando que G igual a 10, aproximou para 10, determine a intensidade da força de atrito. Bom, se quiser fazer o desenho, você já coloca aqui, força de atrito aqui, horizontal, força peso e força normal. Coloquem e façam um desenho. Bom, intensidade da força de atrito. Isso que ele quer. Então, letra A. Eu vou justificar, Você tem que explicar o que você está fazendo. Então, como a gente pode explicar? Como ele já disse que o movimento é uniforme, então vamos explicar isso. Como a velocidade do corpo é constante, então a resultante das forças é zero, ou é nula, É melhor. Aí você vai escrever aqui por que isso. Qual a lei que você está usando? Primeira, lei de Newton, coloca entre parênteses. Porque você está explicando. Onde surgiu isso? Das vozes da nossa cabeça? Não, Está aplicando as leis da física. Então, qual a lei que a gente está aplicando? Primeira, a lei de Newton, com uma velocidade do corpo constante, então resultando força zero. Essa velocidade constante aqui, a velocidade, até escrever aqui, vetorial, Porque eu estou tratando modo, direção e sentido. Ok? A resultante das forças é nula se o módulo, a direção e o sentido da velocidade for constante. Ou se a velocidade for nula também, Então, a primeira lei de Newton nós estamos aplicando aqui. Bom, como nós temos apenas duas forças na horizontal, então acontece o quê? As duas têm o mesmo módulo. Por quê? Porque nós já escrevemos aqui, que a resultante das forças é nula. Como nós temos apenas duas forças na horizontal, então as duas têm o mesmo módulo. Então, as duas têm o mesmo módulo, porque só tem duas forças na horizontal? Não. Nós temos duas forças na horizontal e a resultante é nula. Então, por isso, duas forças têm o mesmo módulo. Você pode até escrever aqui. Pois, é ser redundante, A resultante é nula. Para ficar bem claro o que a gente está falando, Ou você pode escrever, como nós temos apenas duas forças na horizontal e a resultante é nula, as duas forças têm o mesmo módulo. Vou escrever assim que fica, e a resultante é nula, fica até melhor. Não vai dar a impressão que está faltando alguma coisa. Pode tirar isso aqui, Como nós temos apenas duas forças na horizontal e a resultante é nula, então elas têm o mesmo módulo. Estou explicando aqui. Isso tem que fazer. Não é só botar o valor e pronto. Tem que explicar. Pronto, então nós temos a resposta, Se elas têm o mesmo módulo, que é o atrito, então Φ, Aí você pode escrever, então, Φ é igual a... Qual é a outra força? F, Φ é igual a F aqui, F aqui, o Φ do outro lado, Φ é igual a F. Qual o valor de F? Que é 100. Então, Φ vale 100 newtons também, pois o corpo está em equilíbrio. Letra B. Coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o apoio. Como o bloco está em movimento, então o atrito aqui é dinâmico. Então, você pode escrever direto aqui a definição, a relação, entre a força de atrito e a força normal. É essa relação que te dá o coeficiente de atrito, Você sabe que a força de atrito ela é proporcional à força normal. E o coeficiente de proporcionalidade a gente chama de μ, é M, M. Aí a gente muda aqui para a letra grega, aí vai ficar μ. Pronto, μ. Vamos botar itálico que fica mais bonito. Então, Φ é μ vezes normal. Aí é só fazer a conta, Se Φ é μ vezes normal, μ vale quanto?
e vai ser Φ sobre normal. Vamos escrever aqui embaixo. Aí a gente faz a conta. Não faz, né? Nós não temos a força normal. Aí a gente vai ter que calcular essa força normal aí. O que a gente faz? Vamos ter que explicar de novo. Mesma coisa, né? Vamos escrever aqui então. Como o corpo está em equilíbrio, então E na vertical temos apenas a força peso e força peso e a força normal Fn. Eu chamei de N lá em cima, né? Que eu chamei de N. Então vou chamar de N também. Fica esquisito, né? Chamar de força normal, acho que fica melhor, né? Fn. Eita. Então daqui eu troquei N por Fn. Se quiser deixar N também pode, tá? Então força, Fn, força normal, tá? Então força normal e Fn, força normal. Então aqui, ó, como o corpo está em equilíbrio, né? E na vertical temos apenas a força peso, Fp eu chamei, e a força normal, tem uma letrinha a mais aqui, força normal Fn, né? Então, mesma coisa. Então, Fn, força normal, é o mesmo valor da força peso, né? Pronto. Mas a força peso, você sabe calcular. M vezes G. Qual é a massa do bloquinho? 50, né? Tá aqui, ó, 50. E G igual a 10. Então, a força peso aqui, 50 vezes 10, é igual a 500. Não esqueça de colocar a unidade, que é N, de Newton, né? Então, a força peso tem 500 newtons de valor. Bom, mas como Fn é igual a Fp, então Fn é o mesmo valor de Fp, então também vai ser igual a 500 newtons. Aí nós voltamos lá na forma do cálculo de μ, né? Vamos copiar aqui, ó, joga aqui para baixo e vamos fazer a nossa conta. Vamos calcular agora, nós temos tudo. Aí vai ficar assim então, né? Ó, você tem que, ó, vamos conferir, μ Φ sobre, né? Força, já está aqui em cima, né? Ó, μ igual a Φ sobre força normal. Então, ou sobre normal. Então aqui fica μ Φ sobre força normal. Qual é o Φ? Está aqui, nós calculamos, né? Aqui, ó. Φ igual a 100. Bom? Então nós voltamos aqui, substituindo no lugar de Φ 100, e no lugar de força normal nós temos o que? Calculamos aqui, ó, 500. Então 100 sobre 500. 100 sobre 500 é a mesma coisa que 1 sobre 5, né? 1 sobre 10 daria 0,1. Então 1 sobre 5 vai dar 0,2. Não tem unidade, tá? Esse aqui é simplesmente um coeficiente, né? Aqui, ó, eu volto aqui um pouquinho, tá vendo? Esse μ aqui é um coeficiente na frente da força normal. Então ele está dizendo o seguinte, o que significa esse 0,2? Que a força Φ, nesse caso, aqui, ó, Φ, aqui, ó, força Φ, o valor dela, no caso o Φ aqui é cinético, a gente pode até botar aqui, né, Φ cinético. O valor dela é 20% do valor da força normal. Esse 0,2 é isso, pode entender como percentual também, né? 0,2 é 20 sobre 100, ou seja, 20 sobre 100, 20%. Φ é 20% do valor da força normal, ok? Isso que significa. Então não tem unidade, é só simplesmente 0,2. Então respondemos a letra B, o coeficiente de atrito. Fique atento agora para o seguinte, o trabalho da força resultante aqui resultante é a soma de todas as forças que atuam nesse bloco. Como o corpo está em equilíbrio, está dizendo que o corpo movimenta-se em linha reta. Se ele se movimenta em linha reta, então significa que ele está em equilíbrio. Trabalho da força F, eu vou chamar de T maiúsculo, tá bom? Então, trabalho força F é igual a T maiúsculo, que é igual a força, no caso F é resultante, né? Então vamos colocar aqui, ó, trabalho força resultante, né? Força R é resultante aqui, tá? Se você quiser escrever,
para ficar bem claro, porque eu não identifiquei ela antes, né? Então tem que identificar aqui. O trabalho de força aqui, força é essa, resultante, né, das forças sobre esse bloco. Então é igual a T, ou seja, o trabalho eu chamei de T, e esse T é o que? Agora é a definição. Bom, como é uma força constante, a resultante é constante, ele é simplesmente o valor da força vezes o deslocamento, né? Não faz nem sentido ficar pensando muito nisso. Simplesmente você escreve que o trabalho é igual a zero, pois a força resultante é zero. Então, bom, vamos ver o que ele pergunta. Qual o trabalho faz resultante? Ficou até meio sem sentido, né? Ele não deu distância, não deu nada, né? Mas qual o trabalho tinha que ser assim? No deslocamento de tantos metros, qual o trabalho é força resultante, né? Porque mesmo que tivesse um resultante aqui, não tem a distância, então não daria nem para calcular, mas tudo bem. Então, o trabalho resultante, dependendo da distância que percorrer ali, vai ser zero, pois a força resultante é zero. Então, não realiza trabalho nenhum, né? Se você lembrar lá do teorema da energia cinética, que diz o seguinte: trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Ué, a energia cinética aqui não varia, porque a velocidade é constante. Então, o trabalho da força resultante é zero. Então, tem duas formas de você fazer, né? Você pode fazer simplesmente usando a definição de força vezes deslocamento, como a força zero. Então, né, vai ficar assim, R vezes D, vamos supor, né? Se tivesse um resultante ali, se você quiser ter um cosseno, mas tem um cosseno de θ, sim, você pode até colocar aqui, cosseno de θ, vou botar aqui, é igual a zero, né? Pois a força resultante é zero. Pode colocar essa expressão aqui. Ou você poderia fazer de outra forma, seria trabalho a força resultante é igual variação da energia cinética. Então, tem duas formas de você fazer. Mas a variação da energia cinética é zero, pois a velocidade do corpo é constante. Entendeu? Então tem duas formas de você fazer. Você faz pela definição, como a resultante é zero, o trabalho é zero. Ou você faz pelo teorema do trabalho e energia cinética, né? Que é a variação da energia cinética energial, não, né? Energia cinética é zero. Portanto, o trabalho da força resultante também é zero. Então, duas formas de você fazer, ok? Forma 1, ou botar solução 1, né? Solução 1, aplicando a definição, né, de trabalho de uma força. E solução 2, você aplicando o teorema da energia cinética. Pronto, é isso. Até mais.